aproximou-se e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? E Jesus disse: Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado 5 talentos. E tendo ele com que pagar, o seu senhor foi e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, adorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, que tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, motivo de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou o que devia. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Pague-me o que deves. Então o seu conservo prostrou-se aos seus pés e roga-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, que tudo lhe pagarei. E ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão e é que pagasse sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, constriteceram e foram declarar ao Senhor que tudo que lhe passava. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, e por que me suplicaste? E não deves tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indigno é o Senhor que entrou aos tormentores, vos fará também, meu Pai Celestial, se de coração não perdoastes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Aqui Deus está dando, primeiramente, uma lição. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas súplicas que nós perdoamos e dizemos quantas orações nos chegou até o trono do Senhor, exatamente com essas palavras aqui: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Pai, porque eu falei, porque eu peguei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E Deus nos perdoa e depois a gente fica magoado com muito menos. Veja que o primeiro servo foi perdoado com muito mais dívidas do que o segundo. O segundo só devia 100 moedas. O que é 100 moedas? Se a gente está criticando as pessoas que estão nos magoando, às vezes nós estamos criticando e ela bem menos que a gente já fez pelo outro. E outra coisa, amados, Pedro, vamos olhar um pouco para Pedro neste momento. Pedro, ele está começando uma caminhada com Deus. Pedro, ele está sendo confrontado naquilo que é difícil para ele. Veja que a pergunta dele é certa. Ele não está fazendo perguntas de o vizinho ou da sua esquerda ou da sua direita. Ele está falando diretamente dele. Ele está dizendo: Senhor, até quantas vezes alguém vai pecar contra mim? Eu devo perdoar 7 vezes? Isso quer dizer que Pedro já estava cansando de perdoar. Pedro já estava enfrentando um momento em que ele já estava cansado de perdoar. Quem sabe você não está assim nessa noite? Cansado de perdoar os outros pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelas suas promessas incabíveis, pelo aquilo que as pessoas prometem e não cumprem, por promessas vazias.
Pessoas que prometem e não cumprem. Pedro está falando aqui de eu devo perdoar só 70, só 7 vezes, tá bom, só 7 vezes. E eu me vejo me perguntando se eu só devo perdoar aquela pessoa só 70, só 7 vezes. Só 7 vezes tá bom, porque eu tenho o meu limite. Eu tenho o meu limite de perdoar. Isso quer dizer, amados, que nós somos confrontados com a verdade de Deus. E muitas vezes Deus vai nos responder que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. A gente tem que ter um pouco mais de disciplina. A gente tem que ter um pouco mais de observar o que Deus faz e esquecer o que os outros fazem. Perdoar aqueles que nos afrontam, olhar para mais o que Deus está fazendo ou o que Deus fez por nós, para deixar esse coração livre, mas livre de qualquer tipo de tormenta, de dúvida, de dor, ou de até mesmo questionamento. Pedro, que ele não questionou, mas aqui Pedro ele enfatizou que algo estava lhe incomodando. E Deus ele veio com essa explicação de que 2 pessoas haviam pecado. 2 pessoas tinham tido dívidas. E uma foi perdoada e a outra não soube perdoar. E assim se faz semelhante ao reino de Deus. Deus tem perdoado a gente tantas vezes. E quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não se achar a misericórdia de Deus e não dar essa misericórdia a Deus? E você consegue entender esse chamado? Você consegue entender essa voz do Senhor? Você consegue ouvir a voz que te chama para esse perdão pleno, para esse perdão que aquieta a alma? Se você se importa parar agora e prestar atenção no que Deus está dizendo com você, você consegue parar agora e ponderar e dar ouvidos ao que a palavra diz enquanto eu estou ministrando a você? Você sabe que Deus o ama. Você sabe que Deus o ama. E por que você evita esse confronto com Deus? Por que você está evitando essas conversas com Deus? Por que você está evitando esse questionamento? Por que você está evitando ouvir o que Deus tem para te dizer? Aleluia! E ele diz assim: eu não estou irritado com você. Você só está perturbado com você mesmo. Mas chegou a um lugar de consternação, porque negligenciou o lugar de quietude e de comunhão comigo. Você não consegue perdoar as pessoas porque você não consegue mais ter comunhão com o Senhor. Então tenha comunhão com o Senhor. E intencionalmente permitir que se sentisse coisas desoladoras para que examinasse o seu caminho. Deus ele permite que nós passamos por coisas difíceis para que a gente possa examinar o nosso caminho.